aqui são 9h20. Vamos começar aqui mais um cenário mensal da TAG. Agradeço a todos aí a presença. Naturalmente, a ideia é sempre fazer um bate-papo, né, um negócio mais interativo. Essa apresentação hoje talvez seja um pouquinho diferente, porque eu acabei de chegar de viagem, né? Alguns de vocês sabem, eu passei uns 10 dias nos Estados Unidos, né, fazendo basicamente algumas reuniões sobre tecnologia e visita a gestores, né? Então, vai ser interessante que eu vou inserir, né, inserir alguns comentários, inserir algumas observações dessa visita que foi feita junto com a apresentação. Tá? Começando pela parte macro nos Estados Unidos, né, o Banco Central americano, ele com certeza ele deu uma piscada, né? Ele vinha resistindo às investidas do Trump em relação à redução de taxa de juros, e a gente teve uma revisão forte de dado de criação de vagas. Inclusive, depois que essa apresentação foi feita, saiu uma revisão gigantesca de quase 900 mil vagas, é como se metade das vagas que foram criadas no governo Biden não tivesse existido, né? Quando a gente tem um problema metodológico desse tamanho, a gente naturalmente tende a desconsiderar, né, essa estatística, porque claramente ela não está conseguindo cumprir o objetivo dela. Inclusive, o presidente, o Trump, demitiu, né, o responsável pelo BLS, né, o IBGE local, porque realmente não dá para a gente, em 2025, ter uma coleta de dados que é feita de maneira bastante manual ainda, tá? Então, a gente vai deixar por hora de lado aí essa história da piora na estatística de criação de vagas. A gente teve os dados da inflação do atacado, PPI, em julho, né, mostraram os primeiros sinais de tarifa. Já os dados de PPI de agosto, né, que saíram agora no começo desse mês, mostraram uma certa estabilidade. Então, também quando você olha para a inflação, a questão das tarifas ainda está inconclusiva. A gente está começando, na verdade, né, um processo longo, né, de duras negociações dentro das cadeias produtivas, né? Ou seja, os importadores americanos, que Estados Unidos hoje basicamente é o maior cliente, né, o maior consumidor na grande maioria das categorias de produtos, né, de bens acabados que a gente tem. Então, os importadores agora vão começar naturalmente as negociações, né, com os seus fornecedores, com os seus fabricantes pelo resto do mundo, de ordem a dividir essa tarifa aí que os Estados Unidos colocou. Tarifa essa média de 18%, ainda não contando com a China, que a China ainda está em negociações. Nessas visitas que eu fiz, né, especialmente com os gestores focados mais em equity, mais em ação, e crédito também, eu procurei deles a informação, o que eles estão ouvindo das empresas, né? Nos conference calls que eles têm feito com as empresas, nas reuniões, enfim, que eles têm, que é o dia a dia deles, o que eles estão escutando sobre essa questão de tarifa com as empresas que eles têm ações ou eles têm crédito. O que eles responderam é que as empresas, por enquanto, parecem muito otimistas, todas dizendo que já conseguiram ou vão conseguir bons descontos dos seus fornecedores, só que a visão dos gestores é que as empresas estão, acho que mentindo, né? Um deles, inclusive, falou com todas as letras, eles acham que as empresas estão mentindo, que essa visão é muito poliana. Mas como essas empresas ainda têm estoque, né, que elas se estocaram muito no final do ano passado, eles acham que a gente só vai começar a ver impacto no balanço mesmo lá no primeiro trimestre, talvez até no segundo semestre de 2026. A realidade, né, é que em essas tarifas sendo aplicadas, a gente vai ter o setor privado global fazendo um cheque aí de 400, 500 bilhões de dólares para o governo americano. Outra observação que a gente escutou de um gestor, que ele falou que essas tarifas são um tanto quanto vagas. Então, você tem algumas exceções, você tem algumas brechas, tem sempre a questão da triangulação. Então, na visão aí desse gestor aí, que eu falei que é um cara mais focado em ações de tecnologia, ele acha que as empresas vão conseguir aí, de alguma certa forma, driblar as tarifas, ou então vão conseguir tarifas menores aí, se aproveitando da brecha na legislação. De qualquer forma,
esse é um processo aí que já está rolando, já está acontecendo. A gente vai ver isso aí nos próximos meses. Indo para o Banco Central americano, né, a gente tá vendo cenas, né, que a gente nunca viu antes, né? Primeiro, você teve dois membros do board dissidentes, ou seja, discordando da decisão que a grande maioria tomou na última reunião do FONC, fato esse que não ocorria desde a década de 70. E pela primeira vez na história, um presidente americano demitiu, né, emitiu uma ordem de demissão de uma diretora do Fed, né? A história é que ela teria aí mentido para conseguir tarifas preferenciais, né, de financiamento imobiliário. E por quê? Porque nos Estados Unidos, quando você vai financiar a sua primeira casa, a sua casa da moradia, você tem desconto nas taxas de financiamento. Depois, as outras casas, você paga taxa cheia. Essa questão, naturalmente, está sendo judicializada. Ela falou que não ia sair e é um assunto que está ainda desenrolando, né? Mas o bottom line dessa história toda, que seja via pressão do presidente americano, seja esses atos aí de tentar demitir um diretor do Fed, a gente está vendo que o Trump claramente ele quer influenciar aí na composição do FONC para 2026, lembrando que mais de 2026 você já começa aí um novo mandato aí para o novo presidente do Fed, né? O Powell sai e vai entrar outra pessoa. Com isso, né, o mercado financeiro, que já não está muito confortável com a história de inflação, né? Lembrando que a inflação americana está meio que cristalizada perto de 2,5%. Com a história das tarifas, muita gente crê que isso possa ir para 3%. E não se fala mais em perseguir os 2% lá de inflação. Então, o mercado, olhando para todo esse cenário, né, toda essa conjuntura que vai se desenhando em termos de política monetária, o mercado já começa a crer que você possa ter aquilo que a gente chama de repressão financeira, né? E uma das maneiras de você fazer isso é quantitative easing, outra maneira de você fazer isso é controle de curva, né? Você tabela a taxa de juros em toda a extensão da sua curva. E essa pesquisa aí que o Bank of America fez, você tem aí que a maior parte, né, 54% dos gestores acha que no próximo mandato você vai ter algum tipo aí de repressão financeira. E qual o grande objetivo, né, dessa repressão financeira? É reduzir o endividamento público americano, que já está perto de 100% do PIB, está muito perto do que estava no final da Segunda Guerra Mundial. E isso é feito de tal forma que você tenha um juro real baixo, ou até mesmo negativo. Com isso, você vai deixando a inflação erodir a sua dívida, comer a sua dívida. Você paga a sua dívida através do imposto inflacionário. É algo que o Brasil fazia bastante aí, antes de 1994, aí, com o advento do Plano Real. Quando você olha para isso, né, você vê que a gente está tendo uma certa corrida para o ouro, né? O ouro já está com uma valorização, mais um ano de valorização expressiva, o Bitcoin tem se valorizado, os ativos reais têm se valorizado. E quando você vai olhar para a história das moedas fiduciárias, né, desde que elas foram criadas, né, e isso começou um pouco depois aí do Império Romano, você vê que é uma história, né, de desvalorizações, em alguns países até de colapsos, né, casos mais extremos aí, as moedas colapsando. O fato que você teve o fim, né, de Bretton Woods, o fim do padrão ouro em 1971, né, com o advento lá de Bretton Woods, quando você pega a inflação de todos os países do mundo, de 1971 até agora, só 2 países conseguiram ficar naquilo que é considerado aí a meta saudável de inflação, que são os 2%, que foi exatamente o Japão e Suíça. Tá? Todos os outros países com inflações aí 3, 4, 5%. Países emergentes como o Brasil teve uma média de inflação no período de 71 para cá de 100% ao ano. Naturalmente, o grosso disso tendo ocorrido aí antes de 1994. E por que você começa a ter essa descrença, né, nas moedas fiduciárias? Que são moedas que não têm lastro físico, né? São moedas que os governos apenas imprimem aquilo que eles
acham que é a quantidade necessária para poder abastecer a economia. Você vê, né, a parte fiscal, né, de todos os governos, né, Europa, China, Estados Unidos, você vê a parte fiscal bastante deteriorada, inclusive Estados Unidos aí com esse Big Beautiful Act possivelmente vai provocar uma expansão na dívida americana entre 3,5 e 4 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. Então, por uma questão de oferta e demanda, né, você imprime moeda, a moeda naturalmente começa a perder valor em relação aos ativos reais. E o que seria, né, um guardião da moeda num cenário desse mais inflacionário, num cenário onde o governo central está gastando mais? É justamente um banco central independente que vai colocar a taxa de juros restritiva para preservar, né, o valor da moeda e combater os efeitos inflacionários. Aí, quando você vê que esse banco central, que deveria ser independente e não está sendo independente, né, você acaba tendo uma questão de aumento de inflação, tá? E aquilo que se chama de debasement das moedas. Sobre esse cenário, né, que a gente está entrando nos Estados Unidos, né, digamos assim que é o ajuste, né, a gente não vê um processo de recessão nos Estados Unidos. Inclusive aí, né, as evidências anedóticas aí, né, passei 10 dias lá fora. Você, quando olha para as lojas, você olha para os aeroportos, o que você vê é tudo absolutamente cheio, bastante demanda, né? Várias lojas com fila na porta. Então, você vê, pelo menos aí, Nova York e Boston foi a cidade que eu tive, você vê que a economia está bastante aquecida, né? Está longe ainda da gente ter um processo recessivo. Os gestores que eu conversei, todos eles concordam com isso. E o motivo é o fiscal, né? Com esse fiscal expansivo que a gente tem nos Estados Unidos, é difícil você ter um processo recessivo. O que a gente está vendo hoje lá é muito mais um slowdown, é muito mais uma aterrissagem da economia. A gente deve rodar 25, talvez até 26, com um crescimento abaixo de 2%, e talvez já na segunda metade de 26, em se confirmando aí todos esses cortes de juros que estão projetados, a economia deve voltar a reagir, deve voltar a crescer acima de 2%. Na Europa, né, sempre com menos crescimento que os Estados Unidos, o que a gente está vendo aí é um crescimento de 1% como teto aí, tanto para 25 quanto para 26. E aqui vem a nossa visão, que talvez isso seja otimismo demais, né, em relação a todas as dificuldades que a Europa tem, estruturais, e o único fator aí colaborando para um pouco mais de crescimento na Europa também é a questão fiscal. A Europa está só a Alemanha está com planos aí de expansão no orçamento de 800 bilhões em infraestrutura e armamentos. Um detalhe, né? Na parte corporativa, a gente começa já a ver os primeiros sinaizinhos desse ajuste das tarifas, né? Tem, por exemplo, essa notícia que eu coloquei aí, a Caterpillar, né, fabricante de tratores, falou que você vai ter aí efeitos, né, de 300 a 600 milhões não, desculpe, de 500 a 600 milhões aí nos números que eles vão soltar referentes aí ao terceiro trimestre. Então, você já começa a ver as empresas dando aquilo que elas chamam de profit warning, né, e naturalmente estão colocando a culpa aí na questão das tarifas. Quando você olha para a inflação dos Estados Unidos, né, a gente tem um índice lá que a gente gosta muito, que está no gráfico aí, que é o Atlanta Stick Prices, né? Esse índice é o índice de preços que são rígidos, né? Aqueles preços que não sofrem daquela volatilidade, como, por exemplo, o preço de petróleo, né? Como, por exemplo, preço de commodities, né? São os preços muito mais ligados a serviços. E o que a gente está vendo, né, que não só ele está teimosamente rodando nos 3,5, mas quando você vê a linha laranja, né, que é a média móvel de 3 meses, a gente está vendo uma aceleração em vez de uma desaceleração. E quando você pega a inflação americana e você decompõe ela entre bens e serviços, a gente tem que o componente de serviços está rodando acima de 3, e o que está segurando a inflação nos 2,5 aí, mais ou menos, é que a parte de bens está rodando perto de 1%. Só que, a depender de como ficar a conta, né, das tarifas,
a gente vai começar a ver um componente de inflação de bens indo para cima de 1%. Aí, isso vai se juntar à parte de serviços que está acima de 3%. Por isso que previsão aí de inflação aí para os próximos meses é alguma coisa rodando perto de 3% nos Estados Unidos. O mercado de trabalho, né? A gente fez, enfim, uma observação sobre essas revisões negativas, né? Do payroll dele, que seria equivalente ao nosso CAGED. A gente viu que a metodologia dele está com problema, então a gente meio que vai esquecer disso por enquanto, mas já dá para a gente fazer aí algumas observações sobre o mercado de trabalho americano. Por exemplo, você teve, em algum grau, uma destruição de vagas, mas essa destruição de vagas não causou o aumento de desemprego. Por que isso aconteceu? Porque você teve menos oferta de trabalho. Esse gráfico aí mostra o percentual de imigrantes na força de trabalho americana. Então, vocês veem que desde que começou o governo Trump, isso veio lá dos seus 19,5% para os seus 18,7%. Isso daí dá mais ou menos, né, 1 milhão a menos de pessoas aí na força de trabalho, que foram os imigrantes que foram deportados, o pessoal que voltou, né, para os seus países e também o pessoal que até parou de trabalhar, né, porque como começou a ter muita batida da polícia, da imigração, muita gente deixou de trabalhar, muita gente abandonou o posto de trabalho lá. Então, nos Estados Unidos, você está tendo que essa questão da redução de oferta de trabalho dos imigrantes, ela tem ajudado a manter a taxa de desemprego baixa, a despeito da gente estar tendo redução em algum grau, que a gente não sabe ainda qual é, do número de vagas. Sobre o fiscal americano, né, a gente está fazendo um trabalho, um acompanhamento muito de perto nos números mesmo, né, naquilo que está acontecendo, porque você teve no começo do ano muita espuma, né, em relação aos cortes que o Elon Musk, né, naquele órgão chamado DOGE, né, Departamento de Eficiência Governamental, o pessoal botou ali, agora esses cortes aí vão ajudar a parte fiscal americana a ficar melhor. O que a gente viu que esses gastos foram muito pequenininhos, né? E foram mais do que compensados pelo crescimento de coisas estruturais como seguridade social, como defesa, como Medicare. Então, quando você vê o resultado primário nos Estados Unidos, né, nesses primeiros 6 meses, né, comparando 23, 24 com 24, 25, vocês olham na tabela ali que saiu de um déficit primário de 749 bi para 788 bi, ou seja, teve até um crescimento aí marginal desse déficit primário. Com isso, a gente vai continuar a ter a economia americana rodando com um resultado nominal de 6,5% do PIB. Né? Vocês veem o gráfico embaixo, a barrinha azul clara, né? Você teve um resultado nominal de 6,4% em 23, 24, e agora a gente está com um resultado nominal de 6,5%, 24, 25. E outra observação interessante é que você começa a falar em termos de resultado primário e resultado nominal nos Estados Unidos. Normalmente você sempre falava uma coisa só, que era o resultado nominal, porque a carga de juros sempre foi baixa, né? Sempre foi meio que pequena em relação ao todo do orçamento, e você vê os Estados Unidos fiscalmente começando a ser tratado como um país emergente. E esse tipo de análise, né, decompor o primário e o nominal na parte fiscal, é uma coisa típica de mercado emergente que tem problema fiscal. Né? Exemplo, o Brasil, a gente está toda hora falando de resultado primário, né, que naturalmente é todo o resultado que exclui pagamento de taxa de juros por parte do Tesouro. Falando um pouquinho sobre a Europa, né, a gente sempre fala que a Europa é uma economia meio chata de acompanhar, porque os acontecimentos são muito lentos. A Europa é um bloco econômico que tem muito pouca inovação, tem muita regulação, mas muito pouca inovação. Mas, né, é uma população mais envelhecida, então isso traz crescimento baixo, mas também traz uma inflação muito bem comportada. O Banco Central Europeu parece que chegou no final do ciclo de corte de juros. Eles estão meio que aguardando para ver aí os efeitos das tarifas, mas eu, particularmente, não me espantaria se o Banco Central Europeu ele retomasse o processo de corte de juros
no ano que vem, em 2026. A China, né? A China também, ela tem aí tem o seu desafio. A gente já falou sobre isso várias vezes, essa mudança do modelo econômico chinês, saindo de um modelo mais exportador, saindo de um modelo mais voltado para a construção civil, indo para um modelo mais de consumo interno, né? As autoridades chinesas já reconhecem e já estão trabalhando em relação a isso, né? Mas é uma economia que tem enfrentado aí as suas dificuldades. Então, a gente pegou esse gráfico aí, que é o número de estabelecimentos empresariais rodando no prejuízo na China. Então, vocês veem como é que esse número aumentou no pós-pandemia, né? No pré-pandemia, o número de empresas que rodavam no prejuízo era na casa de 15%, e agora esse número aí está muito perto aí de 30%. Com isso, a resposta do governo chinês tem sido aí mais fiscal, né? Mais expansão fiscal, mais gastos, e um tipo de gasto que dessa vez é menos infraestrutura e mais voltado dando dinheiro, né, dando algum tipo de ajuda direto para a população. É justamente essa história que a gente comentou, que é o reconhecimento das autoridades chinesas, que você precisa ter menos poupança, menos investimento na economia e mais consumo interno. Com isso, o nosso grande resumo, né, os números eles não se alteraram, né, de maneira significativa. O nosso cenário base para concluir 25 e para começar 26 continua sendo uma desaceleração nos Estados Unidos, rodando aí talvez no Vale um crescimento anualizado perto de 1% do PIB, um pouquinho mais de inflação, 3%, talvez um pouquinho a mais, a depender dessa grande renegociação das tarifas. É claro que você tem uma chance de recessão que não é desprezível, né? Porque sempre que você tem um processo de slowdown, às vezes o próprio processo econômico ele sai do equilíbrio e você tem uma recessãozinha. Você pode ter uma recessão técnica, tá? Mas, naturalmente, para a gente não é o caso base. O cenário base é desaceleração com inflação. E, na verdade, né, você pode ter até uma reaceleração mais forte da economia com esse corte de juros que está precificado na curva americana. A gente está com 3 cortes para 2025, mais 3 cortes para 2026, ou seja, você vai estar saindo dessa taxa de juros teto 4,5 para uma taxa de juros aí 3 com 3,25. Então vocês veem, né, o S&P já está no all-time high com essa taxa de juros, né? Imagina, né, os ativos americanos, imagina aí os ativos de risco, aonde que eles poderiam estar com uma taxa de juros aí significativamente menor. Né? A Europa, nós já falamos, né, do fim do ciclo de corte de juros, mas ele tem chances de voltar aí em 2026. E a China, né, os últimos números, né, os números aí referentes a julho e agosto, vieram com números muito fracos em relação à atividade. Tá? Então, para onde a gente olha, né, seja Estados Unidos, seja Europa, seja China, o que a gente está vendo é uma redução de atividade. No caso dos Estados Unidos, uma redução de atividade acompanhado de algum aumento de preços. E nos 3 blocos a gente está vendo expansão fiscal. Né? Você vai ter expansão fiscal que vai naturalmente acarretar numa expansão da base monetária para poder financiar esse déficit. Vindo para o Brasil, né, a gente, por enquanto, tem um mercado de trabalho aqui que está ignorando os juros na lua que a gente tem. Né? Esse gráfico do CAGED mostra a gente meio que estabilizou nessa criação anual de vagas por volta de 1,5 milhão, 1 milhão e 700 mil vagas desde setembro de 23 e tem caminhado assim. Naturalmente, a gente sabe que quando você tem um ciclo econômico de taxa de juros, o último dado, né, o último componente que reage é emprego, né, porque as empresas naturalmente sabem que o custo de trabalhar, o custo de treinar, o custo de demitir, então as empresas deixam sempre como última medida de ajuste você cortar gente, né, quando você está num ciclo de redução de crescimento. O fato é, né, que o nosso fiscal continua muito ruim. A gente meio que parou de falar de fiscal, né? Meio que o assunto do dia hoje no Brasil são as eleições, mas o nosso fiscal continua muito ruim, o nosso déficit nominal está na casa dos seus 7,5% do PIB.
o que longe de ser algo que a gente consiga fazer estabilização da dívida, né? O nosso primário, ele, se tudo der certo esse ano, a gente vai ter um primário perto de zero, e a gente hoje, né, no nível de taxa de juros que a gente está, a gente deveria ter um primário rodando perto de 2% do PIB para você conseguir uma estabilização no crescimento da dívida pública em relação ao PIB, né? Hoje, né, com esses números que a gente tem, a dívida pública continua crescendo, né? Mais naturalmente, né, a gente não tem expectativa que tenha nenhuma medida estruturante agora até as eleições, né? Basicamente, toda a comunidade política brasileira, mídia e mercado financeiro já estão praticamente vivendo aí no tema eleições, né? A gente não deve ter nada importante sendo aprovado, né, em termos econômicos, até que você tenha aí o início do novo mandato em 2026. Desculpe, 26 não, 27, né? Porque a pessoa. Sobre o câmbio, né? A gente está vivendo um momento que a gente chama de enganoso no câmbio, né? O câmbio brasileiro está super comportado aí nesses 5,40, a gente está com uma apreciação aí perto de 12% no ano. E quando você decompõe, né, esse trabalho foi feito pelo Lívio, nosso economista, quando você faz a decomposição final da taxa de câmbio, né, fatores externos e fatores internos, né, desde o final do ano passado até o dia 22 de agosto, praticamente 90 e tantos por cento de participação, no caso aí 100% de participação foi fatores externos, ou seja, a gente não tem mérito brasileiro nessa apreciação que a gente está tendo no câmbio, o que a gente está tendo aí é surfando uma onda de dólar fraco, né? Os nossos fundamentos das contas externas têm piorado, a gente falou disso na última apresentação, a gente está rodando aí o déficit em conta corrente em 3,5% do PIB, que não é um percentual de alarme, né? Mas é um percentual de sinal amarelo. Normalmente, país emergente, quando começa a trabalhar com déficit em conta corrente entre 3% e 4% do PIB, ele começa a emitir sinais amarelos. E no gráfico, né, que a gente vê aí na direita, claramente você vê o culpado por essa piora nas contas externas, que é o saldo comercial, né? A gente tem tido aí um crescimento de importações e um decréscimo de exportações, naturalmente tirando aí um saldo comercial que chegou a ter um pico de 100 bi de dólares em 12 meses, a gente agora está trabalhando com bem menos do que isso, com 60 bi de dólares aí nos últimos 12 meses. Muito disso uma economia aquecida, que naturalmente importa mais, e também a questão dos preços, né, de agrícolas e preços aí de minério de ferro que deu uma reduzida em relação ao que a gente vinha praticando antes. Mas a gente sabe que esse fundamento ele não vai estar no banco do motorista, né, da moeda brasileira. O que vai estar no banco do motorista da moeda brasileira daqui até 2026 vai ser eleições, né? A moeda vai comer, dormir, respirar o assunto eleições, e é claro que também com a influência externa, a influência do dólar, né? Que a gente tá vendo que é sempre bastante forte. E não é exagero, né? A gente dizer que, por conta dos outcomes binários das eleições, a gente sabe que, possivelmente, final do ano que vem, a gente vai ver o dólar em qualquer ponto, menos nesse 5,40, 5,50 que ele está. Dependendo aí, se você tiver um candidato Tarcísio ou um candidato aí de centro-direita, um dólar talvez até mais perto do 4,50, e se você tiver o novo governo de Lula, né, dobrando aí a aposta nessa má gestão fiscal, um dólar mais parecido com 6,50, né? Então, a gente sabe que talvez o dólar de hoje esteja refletindo uma média ponderada aí desses dois outcomes políticos, mas onde justamente a gente não vai estar no final de 26 vai ser no ponto que a gente está agora. Olhando para a atividade no Brasil, a gente vê que, finalmente, né, eu digo finalmente porque a taxa de juros está alta já há bastante tempo, você começa a ter atividade declinando, né? Você vê no gráfico em cima que a venda do varejo, especialmente o varejo ampliado, que pega bens mais sensíveis ao crédito, você já vê aí
uma deterioração na margem que sugere que talvez a gente esteja entrando numa tendência de desaceleração de vendas no varejo. Outro dado também que a gente olha, né, que é o gráfico de baixo, que é a questão da inadimplência. Inadimplência de pessoa física, né, essa linha roxinha aí, vocês veem que já está começando a ficar num ponto mais preocupante. A gente já volta para o ponto máximo aí que a gente obteve ali em janeiro de 2023. Tá? Com isso, né, o comprometimento da renda mensal do brasileiro com dívidas está em 28%, é o maior número dos últimos 10 anos. E esse ciclo, né, é bastante conhecido que a gente tem, né? Os juros aumentam, a despesa com endividamento aumenta, o consumo cai, as pessoas têm que cortar despesas, né, para poder acomodar o orçamento. Isso reduz a atividade econômica e até chegar no último elo da corrente, que é quando as empresas começam a cortar vagas para se readequarem ao novo cenário macroeconômico. Né? No fundo, né, o que a gente está vendo é o resultado de uma gestão fiscal ruim. Quando você tem uma gestão fiscal ruim, né, é como se o governo ele desce com uma mão, né, que é quando ele está botando dinheiro na economia. Então, parece que você está numa festa, né, parece que está tudo indo super bem com o dinheiro circulando, só que isso vai, em algum momento, gerar inflação. Você precisa, o que você deu com uma mão, você tira com a outra, que é a questão dos juros. Aí você tem um Banco Central independente, que coloca os juros aonde tem que ser colocados e com isso você retira esse excesso de liquidez na economia. Então, esse mix que a gente tem, né, que é um fiscal frouxo com monetário apertado, não é o adequado para você ter crescimento sustentável de um país. Inclusive, é o oposto. Né? Se tem um mix de política econômica que é ruim, não só para o Brasil, mas para qualquer país, é justamente esse mix que a gente está, né? De fiscal frouxo com monetário muito apertado. A gente tem, falar um pouquinho de inflação agora, né? A gente tem tido aí uns números de inflação até negativos nos últimos meses. O mercado meio que tem comemorado isso, tem ficado feliz com isso, com esses números negativos. E a gente realmente teve uma melhora em relação ao que era a expectativa no começo do ano. Começou o ano, né? Muita gente tinha um IPCA de 7 para o final do ano. Quando você olhava para as implícitas nas NTNBs, isso estava até perto de 8, estava até acima dos 7. E você teve essa ajuda cambial, né, que foi a apreciação do real em relação ao dólar. E agora, com essa questão das tarifas, né, deixando especialmente mais alimentos no mercado interno, você tem reduzido aí os números de inflação e as previsões recentes, né, estão trabalhando com uma inflação perto de 5. Né? Não que 5 seja um número bom e confortável de inflação, muito longe disso, mas estamos melhor do que estávamos quando começou o ano. E quando você decompõe a inflação brasileira, né, nós estamos rodando aí com o IPCA em 5,2 ano contra ano, muito acima da meta. E quando você decompõe isso entre bens e serviços, né, tem uma figura parecida com aquilo que a gente falou da inflação americana. Né? Você vê que a inflação de bens está pequenininha ali, 3,4, né? Reagindo em grande medida à queda do preço de petróleo, reagindo à questão da apreciação do real. Porém, quando você olha para aquela inflação que é mais resistente, né, que é mais sticky, que é a inflação de serviços, que é a inflação que realmente diz aonde está o nosso ciclo econômico, vocês veem que não só a gente está no patamar desconfortável, mas um patamar crescente. Né? Então, a gente está com uma inflação de serviços rodando perto de 6 e ainda no sinal de crescimento. Ou seja, dizendo que a taxa de juros, embora esteja começando a fazer algum efeito, está muito longe ainda de ter feito o efeito desejado que a gente precisa para levar a nossa inflação para a meta dela. Em relação à política monetária, né, a gente vê claramente um desejo do Banco Central brasileiro de cortar a taxa de juros. Eles começam a divulgar o que o modelo deles está falando para o horizonte relevante, né, que o horizonte relevante agora são sempre 18 meses à frente. E a última reunião do Copom, eles sinalizaram que, olha, o nosso modelo está mostrando aí
3,4% de inflação no horizonte relevante, né? O problema do modelo do BC é que ele sistematicamente subestima a inflação. Pelas nossas contas, né, o modelo do BC ele costuma errar a inflação perto de 1% ao ano. Então, quando vocês veem, né, com várias condições de contorno, o que está no quadrinho na direita, né, esses quadradinhos cor-de-rosa, você vê que para vários cenários de mercado, a gente está com uma inflação ali entre 3,20 e 3,40. Na prática, mantendo-se aí a média de erro histórico do modelo do Banco Central, a gente está falando de uma inflação mais perto de 4,5, né, e não mais perto de 3,5. O que, para esse governo, né, é o que importa, né? Esse governo já deixou claro que ele não está muito preocupado em atingir o centro da meta de inflação. A meta é 3 e o teto é 4,5. Então, para ele, se ficar alguma coisa perto de 4,25, 4,30, tá excelente. Então, o Banco Central, claramente, embora ele não divulgue isso explicitamente, mas claramente, ao sinalizar, né, essa inflação mais baixa nesse horizonte relevante, de maneira até um pouco agressiva, ele sinaliza para a gente que a meta dele implícita é alguma coisa mais perto de 4,5, não mais perto de 3,5. Com isso, a gente entende que, embora o Banco Central não devesse ainda estar falando de corte de taxa de juros, esse corte de taxa de juros ele vai acontecer. Alguma probabilidade perto de 20%, 25% do primeiro corte já ser na última reunião do ano em dezembro, ou, né, a grande maioria das probabilidades apontando para a primeira reunião de 2026, como a reunião onde o Banco Central vai começar a cortar a taxa de juros. E quando você olha para a curva, o que a curva mostra para a gente? Que dezembro de 2026 a gente vai estar com taxa de juros perto de 12,5, ou seja, a gente teria 2,5 pontos percentuais de corte ao longo do ano de 2026. Quando você olha para juro real, né, a gente vai estar, digamos, aí com uma vamos supor 12% de taxa de juros para uma inflação perto de, digamos, 4. Vamos supor que tudo dê certo, a inflação fique perto de 4. A gente ainda assim vai estar com a taxa de juros real elevada de 8%, só que lembrando que esse juro real de 8%, ele talvez não faça o mesmo efeito que ele fazia antes, porque a gente tem uma política fiscal ainda bastante frouxa e, naturalmente, sabemos que todo e qualquer ajuste fiscal mais duro não vai ser feito em 26 pelo último ano do governo Lula, vai ser feito eventualmente no primeiro ano do próximo governo, se for um governo de centro-direita, que vai ter que promover, né, obrigatoriamente aí um ajuste fiscal, que vai trazer uma certa contração, né, de atividade, também levando possivelmente uma redução um pouco maior de inflação, caso isso aconteça. Então, o nosso resumo de Brasil é uma inflação que deve fechar abaixo da nossa previsão inicial de 6%, né? A gente começou o ano com essa previsão aí de 6%. A gente está com uma inflação, naturalmente, hoje em dia, convergindo para o mercado mais perto de 5%, muito em função dessa apreciação aí inesperada do real por conta do dólar externo. Para 2026, né, as nossas previsões de inflação estão entre 4,5% e 5%. A gente acha que o cenário está longe ainda para ter números um pouco mais detalhados, mas por enquanto é isso. Em relação ao crescimento do PIB, esse ano, até pelo carrego do ano passado e pela questão fiscal, a gente vê um crescimento ainda perto de 2%. Ano que vem, um crescimento já com a política monetária, né, mais explícita, né, funcionando, um crescimento menor, um crescimento marginalmente menor, para a gente, possivelmente alguma coisa perto de 1,5%. E um ano, né, naturalmente, aquilo que a gente conversou, né, para preço de ativo, muito voltado, muito focado em relação à questão política, à questão eleitoral. Por isso que, embora o nosso economista tenha um câmbio de 5,55 para o final do ano que vem, nós, na gestão, né, nós, na mesa, preferimos não ter, por enquanto, um número de câmbio, porque a gente tem a consciência que um número de câmbio
pode ser muito abaixo disso, pode ser muito acima disso, dependendo de uma variável exógena que a gente não controla, que é justamente a questão das eleições presidenciais. Em outro ponto também, né, que a gente tem começado a perceber na conversa com os investidores, né? E aí eu digo investidores locais, tá? Essa rodada de visitas que eu fiz lá fora, para dizer que não falaram de Brasil, teve um gestor que falou que gostava muito do Nubank, que era uma posição de tecnologia que ele gostava. Todos os outros que eu conversei, absolutamente sem interesse e sem posição em relação ao Brasil, tá? Mas um assunto que começa a surgir nas conversas, enfim, entre gestores, entre economistas locais, é a questão do nosso sistema político, né, que ele está ficando muito disfuncional. A gente tem um executivo que não tem orçamento, que o orçamento livre está sendo esmagado pelo orçamento obrigatório, e tem também a questão das emendas parlamentares. Então, 2027, o orçamento livre do governo federal vai ser rigorosamente zero, não vai ter nada livre para ele gastar. Então, você tem um executivo que não tem orçamento, então, o executivo sem orçamento, ele não tem nada para propor, nada para executar. Por isso também que muito do que a gente vê essa paradeira, né, essa falta de coisas para apresentar que o governo Lula tem, muito disso é político mesmo, né? É um grupo político que se preocupa mais com eleições do que com governar, mas também é fruto desse sistema político nosso que levou o executivo a não ter orçamento. Tá? Então, hoje, se continuar assim, qualquer executivo que assuma vai ser um executivo que não vai ter muito o que fazer. Aí, com isso, você tem um Congresso que não tem legislado direito, tem se preocupado mais em executar o orçamento que ele tem, né, que são aquelas emendas parlamentares, e você tem um judiciário, né, que está super atrofiado na nossa visão. É um judiciário que quer executar, quer legislar, quer investigar, quer julgar e quer mandar prender. Então, claramente, né, todo sistema democrático bem sucedido, você tem a atribuição, né, você tem uma atribuição de funções muito bem dividida entre os três poderes, e você tem aquilo que a gente chama de checks and balances, né? Sempre com o poder ele tenta crescer muito, o outro poder vem e meio que corta as asinhas aí desse poder que está ficando disfuncional. Então, hoje a gente está exatamente nesse momento, né, com um judiciário superatrofiado, disfuncional, e com os outros dois poderes aí sem conseguir cumprir o seu papel. Né? Então, juntamente com a parte fiscal, né, que é uma coisa de solução política difícil, mas solução técnica fácil, juntamente com isso, a gente entende que o nosso sistema político ele deveria voltar para suas bases, deveria voltar para suas origens, para a gente ter uma democracia funcional e não disfuncional, que é o que tem aparecido ultimamente. Né? E isso não tem passado desapercebido na cabeça dos investidores, especialmente os investidores locais. Falar um pouquinho de mercado agora, a gente vai começar agora mensalmente a apresentar esse quadrinho para vocês, que é o quadrinho das classes de ativos do mercado doméstico. Então, vocês veem que tudo coloridinho, né? O que esse gráfico que aparentemente, essa tabela que aparentemente é confusa e multicolorida, né? O que ela quer dizer para a gente? Primeiro que você tem ano após ano, né, o ranking, né, das classes de ativos sempre se alterando muito. Né? Você tem, por exemplo, aqui, vou pegar o exemplo aqui, o Small, né, que é o índice da Small Cap da Bolsa Brasileira. Ele foi campeão em 2017, foi campeão em 2019, depois ele ficou 4 anos na lanterna, 20, 21, 22 e 24, e agora 25 ele voltou para a liderança. Então, o que a gente vê aqui entre as classes de ativos sempre é uma grande alternância do ranking entre elas, ano após ano, naturalmente, dependendo das condições macroeconômicas e dependendo das condições de mercado. O que isso remete para a gente? Remete sempre da necessidade da gente ter uma carteira
que seja diversificada, uma carteira que seja bem ajustada entre as classes de ativos, né? Sabendo que a gente não tem bola de cristal, a gente não vai sempre estar mirando o primeiro e o segundo colocado. Até mesmo o CDI nosso, né, que é um CDI bastante gordinho, bastante poupudo, né? Vocês veem que nos anos de 16, 17, 18 e 19, o pior ativo de todos foi justamente o CDI. Depois disso, naturalmente, o CDI tem sempre ficado aí entre primeiro e segundo no ranking, com exceção de 2025, que tem sido um ano bom para os ativos de risco, ele está lá na parte de trás. Tá? O que a gente está vendo esse ano? Né? A gente está vendo uma descompressão dos ativos de risco. Então, você tem o Small na frente, você tem o Ibovespa na frente, você tem o IRFM em terceiro lugar, né, com essa história do mercado já precificando, né, a redução de taxa de juros. E muito desses ativos brasileiros performando bem, isso é função do que a gente está vendo lá fora. Né? A gente está vendo um ciclo, talvez um começo de um ciclo de dólar fraco. Você tendo um começo de ciclo de dólar fraco, você tem dinheiro saindo dos Estados Unidos em direção aos outros países, e os países emergentes eles são sempre beneficiados. Então, e também, né, o Brasil teve um ano de 24, os ativos de 2024 tiveram um ano bastante ruim. Então, a gente está vendo uma mistura de externo melhorando com descompressão de ativos que estavam bastante pressionados no ano de 2024. O próprio Small, né, o próprio Small que está subindo 25% esse ano passado ele caiu 25%. Então, a grosso modo, aí, o Small não saiu do lugar, a gente está apenas aí recuperando aí as perdas aí do ano passado. Falando a mesma coisa para os ativos externos, né? Um detalhe, né? O gráfico anterior, né, do Brasil, essas rentabilidades estão em reais, estão em BRL. Quando você vai para o gráfico dos ativos externos, são rentabilidades em dólar, né? E, de novo, aqui você tem uma figura muito parecida com o que a gente viu nos ativos brasileiros. Né? O que chama a atenção? Né? É que, com exceção do Bitcoin, né, que sempre costuma frequentar ali o topo do ranking, mas com exceção do Bitcoin e do Nasdaq, né, também que os dois frequentam bastante o topo do ranking, você vê sempre aí uma alternância, uma variação muito grande das classes de ativos, né, o que também remete a gente, né, que também remete a gente para ter em mente que nada substitui um portfólio balanceado, equilibrado entre as classes de risco. E o que a gente está vendo esse ano? Né? Esse ano, os dois campeões aí de rentabilidade, que também foram campeões em 2024, o ouro, com 32%, e o Bitcoin, com 16%. Isso aí muito fruto daquilo que a gente tem comentado, né? Que é esse processo de desconfiança das moedas fiduciárias que está acontecendo no mundo, essa expansão fiscal, que ficou claro que não foi algo só da pandemia, né? Algo que os políticos eles descobriram esse brinquedinho aí de expansão fiscal. Então, com isso, você está tendo expansão monetária, você está tendo aí essa fuga por esses ativos que defendem o investidor contra o debasement monetário. Naturalmente, também a gente tem tido a parte de bolsa andando bem, a parte da bolsa global esse ano superando a bolsa americana, depois de muitos e muitos anos com a bolsa americana batendo as bolsas globais. Esse ano você está tendo uma pequena realocação geográfica, então o MSCI World tem superado aí o Nasdaq e o S&P. A renda fixa lá continua indo bem, especialmente o crédito high yield, né? Rodando aí esse ano com 7% acumulado, praticamente só até a metade do ano, né? O índice de hedge funds também, eles têm tido um ano bom, 4% na média acumulado ao longo dos primeiros 8 meses de 2025. Lembrando que os hedge funds lá fora, né, na média, eles são desenhados para entregar a taxa de juros, né, um SOFR mais 3, um SOFR mais 2. Eles normalmente são instrumentos de risco um pouco mais baixo. E mostrando que a gente está tendo, naturalmente, um ano muito bom. A taxa de juros básica, né, a americana, que é o SOFR, está em último lugar aí, com 2,9% acumulado em até agosto.
Então, esse é o quadro, né, que a gente tem tido das classes de ativos, tanto no Brasil quanto no mundo. Indo um pouquinho agora para alguns ativos, falar um pouquinho das bolsas, da Bolsa Americana. Aqui a gente está vendo o gráfico do PI da Bolsa Americana, que passou já os 22 vezes novamente. A gente está bem acima da média de 30 anos, que é 17, e a gente também já está acima de o que seria um desvio padrão, que seria um PI de 20. É claro, né, que você tem uma razão fundamental para isso. Você tem hoje uma bolsa americana que 40% dela, do S&P, é tecnologia, e você tem tido o resultado dessas empresas grandes de tecnologia simplesmente fantástico. Quando você olha para o return on equity dessas empresas, é um return on equity grande, com crescimento de receita, todo mundo com crescimento de receita de 2 dígitos para cima. Então, naturalmente, o que a gente vê é uma bolsa mais cara, mas tem esse motivo fundamentalista aí, que é o setor de tecnologia justificando aí esse valuation mais caro, né? Aí você olha para outras geografias, né? Você olha Europa, por exemplo. Europa, em relação a múltiplos, é muito mais barato que os Estados Unidos, né? Estados Unidos trade a 22, a Europa está tradando a 13, 14 agora. E é aquilo que a gente fala que é barato, mas tem motivo, né? Ele é barato com razão. A Europa é um continente que não tem inovação, tem muito pouca inovação, tirando o setor farmacêutico, que eu acho que é o grande destaque da Europa, e o setor de luxo também. Mas, de modo geral, é um continente que inova pouco e tem muita regulação. E não tem crescimento econômico porque tem uma população que está envelhecendo, né? A China, por outro lado, também tem múltiplos baixos, múltiplos de perto de 12 na média. Só que quando você olha para a China, você vê, né, boas empresas de tecnologia, você vê criação de tecnologia na China, às vezes até rivalizando com os Estados Unidos em algumas áreas, porém, são ações que são baratas, né, porque o mercado tem medo de pagar por essas ações, porque a China é um regime autocrático, então você não sabe como é que as regras de jogo vão se comportar, então você precisa de prêmio para poder estar investindo nesses países. A gente, quando olha para tudo que está acontecendo no mundo, né, a revolução AI, a revolução do blockchain também, que a gente comentou bastante na última apresentação, e aonde essas coisas estão acontecendo, e dado que China tem essa questão política que impede maiores investimentos, embora os Estados Unidos seja mais caro, a nossa visão é que isso pode oscilar um pouco, pode ter alguma realocação, mas fundamentalmente deve continuar a ser um lugar mais caro, porque é onde tem qualidade, é onde tem crescimento, é onde tem tecnologia. Com isso, né, dado que a gente não vê muitas oportunidades de diversificação geográfica, a gente prefere pensar bem menos em geografia, e a gente, quando está fazendo a alocação dos nossos clientes na parte de renda variável, né, global, a gente gosta de pensar em temas, em relação a temas. A gente gosta de pensar em temas de médio e longo prazo, que tenham claramente tendência, né, de crescimento bastante claro para a gente. Então, hoje, nós temos no portfólio 3 temas em curso, né? O primeiro é o de mineradoras de ouro. Quando eu fiz a apresentação, estava subindo 86% no ano. Hoje já está subindo mais de 100% no ano. As mineradoras de cobre subindo 30% no ano e o urânio flat, o urânio subindo apenas 1% no ano. Então, são esses 3 temas que nós temos. O cobre e o urânio falam sobre a necessidade de você ter energia para abastecer o mundo AI que a gente está entrando. Inclusive, informação interessante que eu tive, conversando com um gestor bastante focado em AI e essa questão de infraestrutura, ele falou que hoje, se você for pedir uma turbina a gás, né, para fazer uma usina a gás natural nos Estados Unidos, essa turbina, na melhor das hipóteses, você vai demorar 5 anos e meio para receber essa turbina. Ou seja, a demanda por projetos de energia está tão grande, né,
não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. Essa demanda está tão grande que você já está vendo aí essas filas aí para conseguir o suprimento que você precisa. Dentro dessa questão energética, você teve um anúncio pela China da construção de uma usina hidrelétrica gigantesca no Tibete, uma usina que vai ser superior em 40% a 50% à usina de Três Gargantas, que hoje é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, naturalmente, a China também buscando mais energia. O outro tema que nós temos, que é o ouro, né, é um tema que está relacionado com aquilo que a gente já conversou, que é o tema da expansão fiscal dos governos e com a desconfiança das moedas fiduciárias. Tem três temas, né, que a gente tem estudado bastante, estudado o tema, estudado o melhor veículo para poder se beneficiar deles, né, e possivelmente vão começar a aparecer nas carteiras nos próximos meses, que é o tema da segurança cibernética, o tema do AI, mas AI indo um pouco além do óbvio de comprar NVIDIA, né? AI já no sentido de achar os vencedores das novas aplicações que serão feitas, novos negócios que serão feitos, tendo como centro o AI, e a questão do blockchain, né, que a gente também comentou na apresentação do mês passado, que é a mudança do mercado financeiro global do atual padrão tecnológico para o padrão tecnológico da blockchain. Sobre a questão da segurança cibernética também, esse foi um outro tema muito comum nas reuniões, nas conversas que eu tive em Boston, em Nova York. É, o entendimento lá fora é que AI ele amplifica muito o risco de você sofrer um ataque cibernético. Por exemplo, uma estatística: aqueles e-mails maliciosos, né, que para você clicar lá no link e perder tudo depois que você clica no link, o pessoal chama de phishing, né? Um phishing tradicional, a taxa de sucesso, entre aspas, dele é 10%. Se esse mesmo phishing for gerado, for feito usando AI, a taxa de abertura, a taxa de sucesso dele já pula para 50%. Então, o que a gente viu bastante lá fora é a turma preocupada com segurança cibernética e preocupada não só como investimento, tá? Preocupada como é que eu vou proteger a minha empresa, qual o risco que você tem de um país fazer um ataque cibernético a outro país. Então, esse é um assunto que está sendo bastante debatido lá fora. Falar um pouquinho sobre a renda fixa global, né? Esse gráfico que o JP fez é um gráfico muito interessante, é uma regressão do yield que você compra o papel, né? Aí não importa se é título público ou crédito, o yield que você compra esse papel em relação ao retorno que você vai ter anualizado nos próximos 5 anos. Então você vê uma correlação, você vê aí o R2, né, que é significância estatística de 88%, ou seja, correlação muito forte. E hoje, né, o ponto que a gente está hoje, a gente está com uma taxa média do Bloomberg Aggregate de 4,5%. Então, dá para dizer que é 4,5% que a gente deve esperar de retorno para os próximos anos. O que, em termos de yield nominal, não é ruim. Se você olhar que a gente teve juros zero ali de 2008 até 2022, você teve juros zero. Então, não é um retorno ruim. Mas quando você coloca a inflação nessa história, uma inflação que está subindo, né, esse descontrole fiscal, a gente, quando tenta traduzir isso em juro real, talvez já não seja, né, um juro real tão interessante assim. Por isso que a gente gosta, na renda fixa global, a gente gosta do high yield. Por quê? Porque o high yield hoje em dia está trabalhando com um yield médio perto de 7%, e normalmente o duration é baixo, a gente está falando do duration de 2 anos. E quando você vai para o private credit, a gente não está nem falando de juro pré-fixado, está falando de juro pós-fixado. Private credit hoje está trabalhando o SOFR mais 8, SOFR mais 9. E também dentro desse cenário inflacionário, a gente gosta bastante de título público atrelado à inflação, que são as TIPS, são as NTNBs americanas, né? Então, qual o resumo desse slide é que possivelmente a gente está com um yield interessante,
né, um yield que deve permitir um bom retorno nos próximos anos, mas lembrando que é um retorno nominal e tem toda essa incerteza de qual vai ser o retorno real por conta da inflação. Encerrando aqui, né, eu acho que esse. Não, depois tem só o termômetro, mas encerrando a apresentação, falar um pouquinho aqui sobre a maneira, né, a filosofia, né, que nós na TAG enxergamos o investimento no exterior. Né? A gente defende muito essa história da diversificação com baixa correlação, e isso tem um motivo. Né? Historicamente, né, quando você falava de alocação no exterior, sempre a alocação no exterior era um mix da renda fixa com a renda variável, o famoso 60-40. Inclusive no benchmark de muitas instituições, né, de previdência, o benchmark deles para o exterior é exatamente isso: 50% o Barclays Aggregate e 50% o MSCI World. É sempre o 60-40 em alguma forma, né, entre a renda fixa e a renda variável. Isso funcionou muito bem até a pandemia. Depois da pandemia, a correlação negativa entre renda fixa e renda variável ela foi quebrada. Hoje em dia, a gente tem uma correlação positiva entre eles. Então, a sua parte de renda fixa não funciona mais como hedge, não funciona mais como amortecedor, né, da sua renda variável. E você tem aqueles acidentes que nem a gente teve em 2022, que você perdeu na renda fixa e perdeu na renda variável ao mesmo tempo. Foi um ano horroroso. Com isso, a gente mudou, né? Já de um tempo, já há algum tempo já, a gente mudou a nossa maneira de fazer a gestão no portfólio externo. A gente prefere o approach que a gente chama do 4 vezes 25, né? Que você tem 25% em alternativos de baixa correlação, e aí entram os hedge funds não direcionais. A gente gasta bastante tempo pesquisando, viajando, conversando com gestores lá fora. A gente gasta 25% do portfólio voltado para ações, e aí, dentro daquilo que a gente conversou, né, mais preocupado com temas do que preocupado com geografias. 25% nesse mundo que a gente vive voltado para ativos reais. E aqui a gente fala de infraestrutura, a gente fala de commodities, a gente fala de metais preciosos, a gente fala ativos digitais escassos, né, como o Bitcoin, que naturalmente as fundações não podem investir, mas pessoas físicas podem investir. E a gente tem o último quarto, né, destinado para renda fixa. Né? E aí, renda fixa, a gente vai desde os títulos públicos, né, de todos os durations, até o crédito privado, que é a parte mais arriscada dentro do espectro de crédito disponível no mercado offshore. Naturalmente, esse 4 vezes 25, né, que está em partes iguais, isso é um indicativo conceitual. O peso entre os 4 blocos ele varia muito de acordo com o grau de risco do mandato e com as oportunidades que a gente vai enxergando aí no curto e no médio prazo. É claro que clientes mais conservadores, o percentual em renda fixa aumenta, a parte de commodities e equities, né, de ativos reais e equities é reduzido um pouquinho. Então, isso vai muito de acordo com o perfil do cliente. E a gente, naturalmente, gosta de fazer esse equilíbrio, né, entre essas 4 partes, utilizando aí a volatilidade, né, o risco esperado nesses 4 ativos. Né? A gente gosta desse conceito aí chamado de risk parity, né, paridade de risco, que a gente vai ajustando, vai modelando o tamanho dos pedaços do portfólio de acordo com a volatilidade que a gente tem nos ativos que a gente está utilizando. Tá? Esse gráfico, né, que eu acho bem interessante, que o pessoal do JP Asset, eles têm sempre, eles atualizam sempre esse gráfico, é o gráfico que você vê 10 anos de retorno anualizado na parte do Y, né? E no X você tem a correlação histórica de 10 anos com esse portfóliozão tradicional, né?
do 60-40. Naturalmente, começa ali com 60-40 na direita, ele tem, naturalmente, correlação de com ele mesmo, e ele rodou ali nos últimos 10 anos, ele te entregou o 60-40, te entregou um retorno ali perto dos seus 9% anualizado. Aí você vai vendo outras classes de ativos, né, que são as classes de ativos que a gente gosta de utilizar na parte de baixa correlação, como, por exemplo, a infraestrutura. A infraestrutura tem correlação perto de zero com o 60-40 e dá o mesmo retorno do 60-40. Você tem a questão dos hedge funds, correlação muito baixa com um retorno perto de 6%, e assim sucessivamente. Tá? Então, a gente encerrou, né, com esse último slide, né, fazendo aí relembrando, né, falando um pouquinho conceitualmente como é que a gente enxerga a gestão offshore dentro desse mundo novo, né, onde o 60-40 ele foi quebrado, né? A correlação dos dois hoje está positiva e nesse mundo que a gente vive, tudo indica que ela deve continuar positiva também. Indo aqui para o nosso termômetro, nós não tivemos, né, grandes mudanças, não tivemos grandes mudanças de agosto para setembro. Agosto para setembro você teve os ativos se mexendo relativamente pouco. A única novidade foi que na parte de crédito nós incluímos o crédito mid-yield, né, que com a sofisticação do mercado de crédito brasileiro, hoje em dia a gente entende, né, isso foi inclusive feito até a pedidos, a gente entende que isso faz sentido você começar a colocar esses papéis que têm, eles não são estruturados, não são high yield, mas também não têm o mesmo baixo risco que um investment grade tem e ficam ali no meio do caminho entre os dois. Então, hoje, essa já é uma subclasse que tem tamanho suficiente para a gente começar a colocar ela na nossa alocação. Tá? E começamos ela com o zero, com o neutro também. Falando um pouquinho da nossa visão, a gente tem estado com um viés mais positivo nos portfólios. A gente preferiu não mexer agora, né, aguardando esse processo aí de discussão das cadeias de suprimentos sobre as tarifas, mas em se confirmando aí esse ciclo de redução de juros no Brasil, esse ciclo de redução de juros nos Estados Unidos e uma eleição aqui no Brasil que, embora a gente entenda que vai ser uma eleição difícil, disputada, mas a gente vê um pouco mais de probabilidade para o candidato de centro, para algum candidato de centro-direita, e você tem no mundo essa política de dólar fraco, jogando dinheiro, né, para ativos fora dos Estados Unidos, a gente tem naturalmente uma visão um pouco mais construtiva, um pouco mais otimista, e a ideia é, ao longo, né, dos próximos meses, em não havendo nenhuma grande mudança de fundamento, começar a acompanhar também esse aumento de risco. Então, hoje, nós fizemos aí no mês de agosto aí um aumento da Bolsa Brasileira de 0 para meio. Foi um aumento bem sucedido, né? A Bolsa depois disso subiu. A gente entende que isso tem espaço para poder aumentar ainda. E a questão também dos nossos multimercados, que nós estamos no neutro hoje, depois de muito, muito tempo abaixo do neutro, a gente entende também que tem espaço aí nos próximos meses para algum aumento na classe, dado que a gente vai iniciar um ciclo de redução de taxa de juros e normalmente a categoria costuma capturar bem esse ciclo de redução aí de taxa de juros. Tá bom, gente? Com isso, vamos chegando ao fim. A gente quer abrir para as nossas perguntas. Bom dia, deixa eu aproveitar aqui. Tudo bem, André? Oi, André, tudo Fez bem? boa, fez boa viagem aí? Tá no fuso horário? O fuso horário não atrapalha tanto, né? Acho que tá mais ou Não, menos igual. É, tudo tranquilo. então tá bom. Não, obrigado, muito clara a apresentação, gostei bastante. É, o que eu queria te perguntar, nesse cenário que você resumiu agora, essa visão construtiva, passa muito pelo ciclo de corte, pela confirmação do ciclo de corte, passa também pelas eleições. E aí eu fico com receio, quer dizer, eu acho que esses dois processos não são tão
dados assim. Então, principalmente a eleição aqui, a gente vai ter a famosa volatilidade no processo eleitoral, né? O PT com uma força grande eleitoral, ainda com a máquina na mão e tal, aquela história toda. E na questão dos juros, como você foi pontuando lá atrás, você estava falando, olha, talvez não desse para cortar, mas a meta não é 3 de verdade, é 4 e pouco, nem aqui nem lá fora, né? Então, pode ser que esse cenário construtivo não se confirme, quer dizer, ou que se confirme por linhas tortas, né? Então, a minha pergunta é nessa linha, como é que a gente trafega nesse interim? Ótima pergunta. Por isso que a gente não está colocando os dois pés no risco de uma vez só. A gente entende que esse ambiente onde você tem, tanto lá fora quanto aqui, uma inflação que não autorizaria cortes mais robustos de taxa de juros, mas esses cortes devem vir, né? Então, isso pode a gente pode descambar para dois cenários. Um cenário é um cenário onde você corta sem poder, você meio que desancora a moeda, desancora a expectativa de inflação e o mercado entra num estresse por conta de uma inflação que vai aparecer. Eu acho esse cenário menos provável, especialmente lá fora, conhecendo a dinâmica da psicologia de mercado lá fora. O mais provável, talvez, é a gente até ter um ambiente meio de bolha em 2026, porque você vai ter um juro real muito baixo, talvez até negativo nos Estados Unidos, que vai empurrar as pessoas para ativo de risco, né? E junto com isso, né, a gente tem hoje que esses números variam, mas pelo menos 50% do flow lá fora é flow de investimento automatizado, né? É algoritmo que segue tendência. Então, se você começa esse ambiente um pouco mais positivo, cortar a taxa de juros, o varejo lá fora compra ação, aí vem o algo comprando em cima do que o varejo comprou. A gente acha que talvez o cenário mais provável no que vem talvez seja até de excesso de euforia do que de uma coisa pior, tá? Mas é aquilo, né? A gente não está navegando, né? Isso que você pontuou bem, André. A gente não está navegando naquele fundamento sólido, aquilo que os americanos chamam de Goldilocks, né? Ah, eu estou com um crescimento saudável, estou com uma inflação saudável, estou com um fiscal saudável, aquele ambiente assim que está tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Se fosse esse ambiente, a gente estaria muito mais animado de estar indo all-in com risco. Mas como a gente está vendo que é um cenário meio que artificialmente fabricado, porque o fundamento não está 100% por conta da inflação e do fiscal, a gente prefere esse otimismo cauteloso do que está indo mais agressivo para o risco nesse momento. Obrigado. André, tudo bem? Muito boa Oi, Agnaldo. apresentação, tudo Tudo bem? certinho. É, existe nesse contexto de vocês a possibilidade de um acirramento ainda mais nas guerras, né? Porque a gente está vendo aí, né, posicionamento do próprio Trump aí com os navios aqui na fronteira, está vendo aí, né? Ontem a Rússia deflagrando aí os drones aí para a Polônia, né? E como é que isso fica nesse cenário aí, né? Os Estados Unidos, de uma certa forma, perdendo a hegemonia da moeda. Como é que vocês percebem isso? Esse risco, Agnaldo, que você pontuou muito bem, né, o risco geopolítico, ele é um risco que ele cresceu muito, né, de alguns anos para cá. A nossa apresentação mês passado, que a gente falou das forças que estão moldando hoje o mundo, a gente colocou isso como uma das 5 forças. Porém, né, essa questão geopolítica, é muito difícil você operar isso, né, porque você não sabe quando vai vir, você não sabe a intensidade que isso vai vir, e você também não sabe como é que o mercado vai reagir, né? Por exemplo, o que aconteceu essa semana em termos geopolíticos foi muito grave. Você teve quase 2 dezenas de drones russos invadindo o espaço aéreo polonês. Os aviões poloneses e da OTAN derrubaram esses drones.
a Polônia invocou o artigo 4º da OTAN, que é aquele artigo que diz, ó, se alguém for atingido, todo mundo tem que se juntar para poder combater o agressor. É praticamente aí uma declaração de guerra velada em relação à Rússia, depois do que a Rússia fez. Ninguém sabe se o que a Rússia fez foi um erro técnico, né? De repente, os aparelhos que se desorientaram, ou se foi uma provocação, mesmo a gente não sabe, né? Isso a gente não, acho que nem vai ficar sabendo, mas é um risco que aumenta. Então, a gente hoje diz, né, que os mercados eles não têm mais aquela distribuição normal, né, de probabilidade, e você tem uma distribuição de probabilidade hoje com duas caudas mais gordas. Tanto a cauda positiva, aquilo que a gente estava falando, vai reduzir juros, o mercado pode ter uma bolha, então isso seria uma cauda positiva, e você tem essa cauda negativa, que é você tendo, de repente, um conflito desses escalando, colocando a OTAN para dentro. Né? Então, hoje, a distribuição de probabilidade está diferente mesmo, e os riscos de cauda aumentaram. E é mais um motivo, né, mais um motivo para a gente insistir naquele portfólio, né, offshore, também a gente traduz isso para o portfólio doméstico, é você insistir num portfólio que seja mais equilibrado entre as classes de ativos e um portfólio que tenha menos correlação entre si. Se você está com, sei lá, um 60-40, ou você está com classes de ativos que todas elas andem na mesma direção, se você tem um evento de cauda negativo desse, o prejuízo é muito grande. Então, a gente acha que, mais do que nunca, é um mundo para você trabalhar com coisas mais equilibradas, portfólio mais equilibrado, com mais diversificação. Tá? Eu tinha mais uma para fazer aqui, não sei se alguém quer falar, mas aproveitar. O, Aproveita. vamos lá. Você falou do high yield, né, que vocês gostam, porque tem um nominal alto. Melhor do que os títulos soberanos, tal, que, enfim, com a inflação um pouco mais alta, não tem um retorno real tão bom assim. Ah, Nesse cenário aí, o Aguinaldo até apontou a questão política, geopolítica, tal. Você falou que as empresas estão falando que está tudo bem com o tarifaço, mas tem gente que está mentindo. Pode ser que a lucratividade das empresas caia, enfim, por conta desse reorganização da cadeia produtiva, etc. Você acha que é bom estar em high yield, assim, ainda que o nominal seja alto, os spreads não tão baixos? É a pergunta boa. Né? Essa é uma pergunta que, nas conversas que eu tive, meio que foi frequente. Né? E, naturalmente, os gestores high yield, eles já até começam a apresentação deles respondendo essa pergunta, porque eles sabem que está todo mundo fazendo essa pergunta lá para eles. Né? O que a gente está vendo hoje lá fora em relação à saúde das empresas? As empresas estão menos alavancadas, né? Até porque a gente está vindo de um ciclo de expansão grande, né? As empresas estão menos alavancadas do que no final de outros ciclos, então elas estão mais controladas. Parte dessa desalavancagem também é por conta do juro alto. Se você pega uma empresa média americana, né? Essas que vai no private credit, essas que vai no banco para poder pegar empréstimo, uma empresa média americana está pagando o SOFR mais 9, o SOFR mais 10, o cara está pagando juro de 14, 15%, que é um juro de empresa brasileira. Então, poucos negócios, a gente sabe disso, conseguem sobreviver muito tempo pagando um juro de 14, 15%. O que as empresas americanas que estão em melhor forma têm feito? Elas reduziram o endividamento. Então, você está num ponto que as empresas estão melhores. E do ponto de vista de atividade, a atividade nos Estados Unidos ainda está muito forte. Né? Nada assim autoriza a gente a falar em recessão. Né? O que eu conversei com as pessoas, o que eu vi nas ruas, até anedoticamente, é uma economia bastante forte. Tá? Então, como você tem o balanço das empresas lá fora, né? Saudável, né? Tanto do ponto de vista de receita quanto do ponto de vista de a parte de alavancagem, né? A turma está razoavelmente construtiva em relação a isso. A despeito da gente ter, sim, aí os spreads estarem bastante comprimidos. E os spreads estão comprimidos não só no crédito, tá? Quando você pega papel soberano, né, de país emergente,
o spread dos emergentes em dólar está no menor nível dos últimos 15 anos. Então, a gente meio que está tendo esse fenômeno global, tá? Obrigado. Outra coisa sobre a visita, né? Eu acho que é o tema de AI, né? Como é que as empresas, né? Como é que as gestoras lá estão se posicionando em relação à inteligência artificial? Primeiro, está todo mundo fazendo. Eu não tive uma conversa que a resposta tenha sido: olha, a gente não está vendo, a gente não está fazendo nada. Está todo mundo fazendo alguma coisa. Desde as empresas que estão bem no estágio inicial, do tipo, eu estou utilizando o ChatGPT para resumir reunião, né? O cara está ali bem no beabá, até empresas, né, como, por exemplo, eu tive na Call2, que é a gestora de tecnologia, que os caras já têm um modelo próprio. Então, ele até me mostrou lá, deixa eu te mostrar aqui tudo que os nossos analistas escreveram e projetaram de Microsoft nos últimos 30 dias. Ele puxou lá rapidinho, veio um relatório bacana na tela, né? Muita gente está fazendo revisão de processo, porque quando você fala de automação que a AI proporciona, né, que são os agentes, né? A gente está entrando agora na era dos agentes de AI. Isso passa muito por você rever os processos. Então, processos de gestão, processos de back-office, processos comerciais, todos os processos, as empresas estão reexaminando esses processos para ver aonde cabe a automação ou não. E, de um modo geral, você vê que ainda não tem uma receita pronta, ainda não tem um caminho pronto, está todo mundo muito na fase da experimentação, né? Está conversando com as empresas, todo mundo conversando com AWS, Google, não sei o quê, para ver qual a melhor infraestrutura para você montar, para em cima dessa infraestrutura você começar a poder rever os seus processos. Mas eu acho que essa aí talvez tenha sido aí a grande mensagem. Lá fora, em nível corporativo, está todo mundo já fazendo alguma coisa em relação a AI e com budget, com gente, com bastante dedicação em transformar isso em eficiência operacional, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que talvez não tenhamos mais perguntas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eu acho que não tem nada. O Agnaldo já se despediu. Então é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos, né? André, como sempre, muito obrigado aí pela presença e até o mês que vem. Um grande abraço para todos. Obrigado. Tchau, tchau.